A todos e a todas, o meu nome é Isabel Souto e dou-vos as boas-vindas a este webinar, que é o primeiro de uma série de 4 exclusivos para a administração pública. Com 63 anos de existência, a CEGOC, filial do Grupo Cegoja em Portugal, considera o lançamento desta nova oferta formativa dedicada à administração pública uma resposta à mitigação do gap de competências que existe entre os profissionais e a crescente exigência deste setor. E por isso, dividimos a nossa oferta formativa em 4 grandes áreas. São elas a área do direito, gestão financeira, gestão e administração e secretariado. No webinar de hoje, vamos falar de SEADAP. E para isso, tenho comigo a doutora Filipa Magalhães. A doutora Filipa é licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, é pós-graduada em Ciências Jurídico-Políticas e mestre em Direito pré-Bolonha pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, é doutoranda em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Bom dia, doutora Filipa, Olá, seja Isabel, muito bem-vinda. bom dia. Sem mais demora, vou passar-lhe a palavra. Bom dia, obrigada, Isabel, e obrigada a todos os que nos estão a acompanhar, porque este de facto é um tema extremamente importante, porque as alterações recentes ao CIADAP merecem a nossa reflexão e o nosso conhecimento para tirarmos o melhor partido delas. Bom, eu começo por dizer que estas alterações, na verdade, já têm mais de um ano. Embora grande parte delas só tenham entrado plenamente em vigor no dia 1 de janeiro de 2025. Portanto, tudo resulta de um período em que a administração pública esteve estagnada, sem os trabalhadores poderem progredir entre 2011 e 2017. Entretanto, a partir de 2018 começámos a assistir a um normal desenvolvimento das carreiras e depois, mais tarde, mesmo em 2023, com um diploma que ficou conhecido como acelerador de carreiras. A verdade é que esse acelerador de carreiras é para ser utilizado em casos muito específicos, por pessoas que já estão na administração pública há muito tempo, mas havia a necessidade de atrair e reter talento para a administração pública. E então, de facto, o nosso sistema de incentivos não estava compatível com esse objetivo, e este Decreto-Lei 12/2024, de 10 de janeiro, tem, entre outros, esse propósito. Foi um diploma que alterou profundamente o CIADAP, e quando eu digo profundamente, é mesmo profundamente. Foi a 4ª vez que o CIADAP foi alterado, mas entre os artigos que foram revogados, os que foram alterados, e os novos artigos, nós estamos a falar de 70 novidades e, portanto, acho que merecem bem serem exploradas por nós. Alterou também o Estatuto do Pessoal Dirigente e alterou a Lei do Trabalho em Funções Públicas numa alteração que entrou logo em vigor, porque deixaram de ser obrigatórios e necessários 10 pontos para alterar o posicionamento remuneratório, para passarem a ser necessários apenas 8 pontos para que o trabalhador altere o seu posicionamento remuneratório. Portanto, eu posso dizer que este diploma vem, ao alterar estes 3 objetivos, tem como claro propósito dar resposta a estes sinais de alerta que já estavam a ser sentidos na administração pública, para motivar e reter os atuais trabalhadores na administração pública, por um lado, e para atrair novos trabalhadores, tornando a nossa carreira mais apetecível, na medida em que se evolui mais rapidamente com este novo sistema que agora vai resultar do CIADAP. E por isso, eu costumo dizer que vem, no fundo, dar resposta a esta necessidade de acelerar carreiras que estiveram estagnadas durante estes 8 anos. Desde logo, por este artigo que alterou e que entrou imediatamente em vigor, que vem dizer então que a partir de 2024 passam a ser necessários 8 pontos e não os antigos 10 para alterar obrigatoriamente o posicionamento remuneratório, sendo certo que esses pontos passarão a ser alcançados da seguinte forma: 3 pontos por cada excelente, 2 pontos por cada muito bom, que é uma das novidades. O muito bom vem substituir o anterior relevante.
1,5 ponto por cada bom, uma excelente novidade, porque aquelas pessoas que anteriormente não tinham relevante por falta de cota, eram remetidas para o mesmo saco onde estavam outras que por pouco não tinham inadequado, e portanto aparece-nos agora aqui o meio termo, que é este bom, com 1,5 ponto, e aparece-nos, em vez do antigo adequado, o novo regular, com 1 ponto, e os inadequados deixam de ter pontos negativos para passarem a ter 0 pontos. Agora, indo mais de encontro às exatas alterações do CIADAP, podemos assim, de uma maneira muito rápida, dizer que nós hoje temos novas e mais generosas cotas, porque de antes tínhamos 25% para os relevantes, dos quais apenas 5 podiam ser reconhecidos como excelentes, e agora temos 30% para os muito bons, dos quais 10 podem ser reconhecidos como excelentes, e temos 30% para os bons, aquela nota que fica entre o 3,5 e o 3,999, que de antes estavam todos juntos com aqueles que estavam entre o 3,5 e o 2. E, portanto, as novas menções a partir de agora são o muito bom, o regular e o inadequado. Ganhamos em cotas, ganhamos em menções. A partir de agora, ganhamos também novamente, quando eu falo em ganhar, estou a falar na perspectiva do trabalhador. São precisos apenas 8 pontos e não os antigos 10 para a alteração obrigatória do posicionamento remuneratório. Em 2025, e isto é uma curiosidade muito interessante, porque nós estamos muito habituados àquela ideia de que a lei só entra em vigor para o futuro, e de facto a regra é essa. O legislador foi generoso com os trabalhadores e, percebendo que estas alterações eram globalmente mais favoráveis para os trabalhadores, vem permitir que alguns dos artigos produzissem já efeitos à avaliação, relativamente à avaliação do biênio 2023-2024. Então, vem-nos dizer assim: quando concluírem em 2025 a avaliação de 2023-2024, um trabalhador a quem tenha sido reconhecido um excelente terá 6 pontos, um trabalhador a quem seja reconhecido uma nota entre o 4 e o 5, já não vão chamar a isto relevante, vão chamar a isto muito bom, terá 4 pontos, um trabalhador a quem tenha sido dada uma nota entre o 3,5 e o 3,999 terão agora a nota de bom, e depois temos esta novidade dos trabalhadores, dos outros trabalhadores, que vão ter a nota do regular com os 4 pontos, com os 2 pontos, e a nota do inadequado com o 0 pontos em vez dos pontos negativos. O Decreto-Lei 12/2024 vem então completar aquilo que era a lógica inicial do CIADAP, conhecido como CIADAP em cascata, na medida em que relacionam o sistema de avaliação de desempenho dos órgãos e serviços com o sistema de avaliação de desempenho dos dirigentes e da avaliação de desempenho dos trabalhadores. Eu estou a destacar muito esta questão da avaliação do desempenho, porque de facto o que nós avaliamos verdadeiramente é o desempenho dos trabalhadores, dos dirigentes e dos serviços, e não as pessoas em si. E, portanto, até agora, a lógica que vinha desde 2007 era esta: era que dos objetivos e da estratégia e dos princípios dos serviços iriam derivar os objetivos dos dirigentes, e daí derivariam os objetivos dos trabalhadores, de forma que os trabalhadores sentiam que estavam a contribuir para os objetivos do seu serviço. Mas isto era o que acontecia anteriormente. Era esta ligação, neste sentido de que eu, enquanto trabalhadora, de alguma maneira estou a contribuir para os objetivos do serviço onde eu me incluo. A partir de agora, e esta é a grande novidade, é que o trabalhador poderá também sentir um efeito e um benefício financeiro, inclusive pelo facto de o seu serviço ser reconhecido como excelente. Ou seja, temos uma novidade, que é a possibilidade de 20% dos serviços de cada ministério poderem ser reconhecidos como excelentes.
Esse excelente reconhecido aos serviços vai permitir que os seus dirigentes superiores tenham prémios de desempenho que podem variar entre os 4.000 € ou 3.400 € para os dirigentes superiores de segundo grau, e isso vai fazer diretamente com que as cotas dos trabalhadores aumentem. No caso dos muito bons, aumenta de 30 para 50, no caso dos bons, fica sem limite de cotas, ou seja, pode ser o resto dos trabalhadores todos podem ter bom, e no caso dos excelentes, aumenta de 10 para 15%. Além disso, ainda haverá um reforço orçamental para dinamizar novos projetos de melhoria do serviço. Ou seja, eu acho que agora sim nós podemos falar numa cascata perfeita, ou seja, porque o trabalhador, mais do que sentir que está a trabalhar para os objetivos do serviço onde se encontra, o trabalhador vai sentir que desse seu trabalho resulta uma boa nota e que ele vai ter o efeito direto dessa boa nota. E, portanto, acho que finalmente esta cascata faz todo o sentido, e este é um dos tais incentivos para os trabalhadores, que é o vestir a camisola, sabendo que vai ter o benefício de vestir essa mesma camisola. Bom, no que diz respeito à avaliação dos serviços, os serviços serão avaliados apenas qualitativamente com as seguintes menções: desempenho bom, quando atingem todos os objetivos, superando alguns deles; desempenho satisfatório, quando atingem todos os objetivos, ou pelo menos os mais relevantes; e desempenho insuficiente, quando não atingiu os objetivos mais relevantes. Ora bem, quando um serviço tenha um desempenho de bom e supere alguns dos objetivos, pode-se autopropor a ter um excelente. E é aí então que esse excelente vai produzir aqueles efeitos, quer na carreira dos dirigentes superiores, porque nos dirigentes intermédios, já vamos ver de seguida, a sua avaliação de desempenho será muito parecida com a dos trabalhadores, e os seus prémios dependerão apenas e só da sua avaliação e não da avaliação do serviço. E depois o aumento das cotas dos trabalhadores, como já tivemos a oportunidade de ver. Este é então o primeiro nível da cascata, o subsistema de avaliação do desempenho dos serviços CIADAP-1, que é avaliado com base no instrumento a que chamamos QAR, que é o Quadro de Responsabilização e Avaliação dos Serviços, e que tem que estar publicado em todas as páginas eletrónicas de todos os serviços da administração pública. Segue-se a segunda plataforma, o segundo subsistema, o CIADAP-2. E nós no CIADAP-2 vamos avaliar os dirigentes superiores. Os dirigentes superiores, a sua nota vai corresponder à nota dada ao serviço, e por isso o serviço excelente vai depois implicar a atribuição de prémios de desempenho aos dirigentes superiores de primeiro e segundo grau, e temos a avaliação dos dirigentes intermédios. A avaliação dos dirigentes intermédios, era que dizia há pouco, é muito mais parecida com a avaliação dos trabalhadores, na medida em que assenta nestes dois grandes parâmetros. No parâmetro dos objetivos, são definidos objetivos para os dirigentes, e no parâmetro das competências. No passado dia 27 de setembro de 2024, foi publicada uma portaria que, além de ter as novas fichas adaptadas ao sistema de avaliação de desempenho de 2025, vem também com as novas competências para os dirigentes intermédios e para os trabalhadores. Novidade muito importante, e eu acho que uniformizadora para qualquer serviço da administração pública, é que a partir de agora os dirigentes máximos do serviço, depois de ouvido o CCA, passarão a escolher e a definir duas competências obrigatórias e transversais para todos os dirigentes intermédios e para todos os trabalhadores nas diferentes carreiras e categorias. Ou seja, pelo menos naquelas competências, toda a gente vai ser avaliada nos mesmos parâmetros. Estamos com isto a trazer alguma equidade à avaliação na administração pública, porque muitas vezes havia este sentimento de que havia alguma injustiça, porque havia trabalhadores que eram avaliados de uma forma mais facilitista e outros de forma mais exigente. E, portanto,
o dirigente máximo do órgão ou serviço, ao definir agora estes parâmetros que passam a ser estas competências obrigatórias, uniformiza aquilo que dentro da sua organização passa a ser comum a todos os dirigentes intermédios e a todos os trabalhadores. Ora, como digo, a avaliação de desempenho dos dirigentes superiores e dos dirigentes intermédios é diferente, na medida em que a dos dirigentes superiores depende diretamente da nota do respectivo serviço e, portanto, estes só terão os tais prémios de desempenho se o respectivo serviço for avaliado como excelente. Enquanto que os dirigentes intermédios, a sua avaliação é que determinará ou não a atribuição do prémio de desempenho. Portanto, se forem reconhecidos como excelentes, terão um prémio de desempenho. Se lhes for dada uma nota de muito bom, também terão um prémio de desempenho um pouco menor. Se tiverem um bom, terão um prémio de desempenho um pouco menor do que os anteriores, naturalmente. A grande novidade ao nível do desempenho, ao nível do subsistema do CIADAP2, dos dirigentes, é que passa a ser avaliação anual. No caso da avaliação dos serviços, já era avaliação anual, mas vejam o que acontecia, quer dizer, nós queríamos um sistema integrado, queríamos um sistema em cascata e em cadeia, mas depois, na prática, os ciclos de avaliação não eram coincidentes, porque o serviço era avaliado anualmente, os dirigentes eram avaliados no final das respectivas comissões de serviço, ao fim de 3 ou ao fim de 5 anos, consoante o caso, e os trabalhadores eram avaliados de ano a ano. Ora, uma das grandes alterações é que a partir de agora todos são avaliados anualmente, serviços, dirigentes e trabalhadores. No caso dos dirigentes, torna-se ainda um bocadinho mais complicada esta questão, porque os dirigentes passam então a ser avaliados anualmente. Esta avaliação, que grandes efeitos é que tem? Monitorizar e, de alguma maneira, substituir a monitorização obrigatória anual que antes existia, monitorizar o desempenho dos dirigentes, acompanhar este desempenho e pode, eventualmente, dar origem à atribuição do prémio de desempenho. Não obstante esta avaliação anual, continuarão na mesma a ser avaliados no final das respectivas comissões de serviço. E aí podemos ter em conta, naturalmente, o resultado das várias avaliações anuais. Mas nenhuma nem outra avaliação tem qualquer efeito na carreira de origem, uma vez que estas avaliações têm apenas e só em conta o seu desempenho enquanto dirigentes e não enquanto técnicos superiores, que era a carreira que tinham na origem. E, portanto, o que vai acontecer é que as pessoas, enquanto estão a desempenhar a sua função de dirigente, vão ter que, para efeitos de contagem na carreira de origem, mais uma novidade, os serviços vão informá-los até ao dia 15 de dezembro de cada ano de que não cumprem com os requisitos para ser avaliados no âmbito do CIADAP3 e que então poderão solicitar a avaliação por ponderação curricular ou, se nada fizerem, será feito o arrastamento da nota, ou seja, a última nota que tiveram no último ano em que foram avaliados na carreira de origem será arrastada para esse ano em que estão a exercer funções dirigentes. Já agora, e para quem está a exercer funções dirigentes, convém que tenham conhecimento de uma coisa, que é o seguinte, que é as notas que resultam do arrastamento não contam para efeitos de cotas, ou seja, é garantida a nota que vem de trás. A nota que resulta da avaliação por ponderação curricular conta para efeitos de cota, o que significa que vão entrar, juntamente com os outros trabalhadores, na contabilização dos 30%. Portanto, pode às vezes ser um bocadinho mais arriscado, mas é por esse motivo que todos os trabalhadores têm que conhecer as grelhas de avaliação por ponderação curricular previamente para depois poderem tomar então esta decisão. Bom, no fundo era isto que eu estava aqui a dizer, que é esta nova obrigação de que não os dirigentes muitas vezes estão noutros serviços, não conhecem, às vezes esquecem-se que têm uma carreira de origem e para isso mesmo, para esses e para os outros trabalhadores, os serviços passam então a ter que comunicar até ao dia 15 de dezembro que, como não vão ser avaliados pelos objetivos e pelas competências, que se nada fizerem será feito o arrastamento da nota.
Só para vos dar conta de uma situação, no outro dia um dirigente comentava comigo: eu já estou há 12 anos a exercer funções de dirigentes e durante estes 12 anos eu não fiz nada. O que é que aconteceu à minha carreira de origem? Eu disse: bem, não tendo feito nada, o que aconteceu foi que a última nota que teve, da última vez que foi avaliado, foi sendo arrastada durante estes 12 anos. E dizia-me ele: mas eu nem gostei muito da minha última nota, se calhar até queria pedir agora a ponderação curricular, mas isso é que já não pode fazer, porque a ponderação curricular só pode ser feita e pedida todos os anos até ao dia 31 de dezembro. Portanto, se nada for feito em contrário, a nota é arrastada e ficam com a última nota que tiveram da última vez que foram avaliados no âmbito do CIADAP 3. Vamos então para o último subsistema, que é de facto aquele que é o mais alterado, porque é aquele que se aplica a todos, mas mesmo a todos os trabalhadores da administração pública, mesmo aqueles órgãos e serviços que não aplicam o CIADAP 1 e o CIADAP 2, com exceção daqueles que, por lei, avaliam os trabalhadores de outra forma, por lei ou por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, mas mesmo os serviços que não aplicam o CIADAP 1 e o CIADAP 2 terão que avaliar os seus trabalhadores de acordo com o CIADAP 3. Então, grande mudança, passamos de um ciclo bienal de avaliação para um ciclo anual de avaliação. Só para terem ideia, muito rápida, das alterações que este título teve, houve 23 artigos alterados, 7 artigos completamente novos, e por acaso estes 7 artigos novos são extremamente interessantes porque vieram dar resposta a questões que já existiam previamente, ou seja, situações que já eram um problema para muitos órgãos e serviços, que às vezes iam solicitando apoio jurídico à ADGAEP, à CCDR, à Associação Nacional de Municípios ou outros parceiros jurídicos, porque tinham dúvidas sobre como aplicar determinadas matérias. Agora, com estes 7 novos artigos, 7 desses problemas ficam resolvidos à partida. E temos 10 artigos que foram revogados, ou seja, ficaram para trás no ano de 2024. Portanto, quando eu vos digo que este diploma foi profundamente alterado, eu não vos minto, porque de facto as alterações foram mais do que muitas. Então, para que um trabalhador, agora a avaliação passa a ser anual e não bienal, como era até agora, e esta é uma alteração muito importante, porque o CIADAP é uma ferramenta que consome algum tempo, quer aos avaliadores, quer aos avaliados. O que agora vai acontecer é que ainda vamos ter menos tempo para fazer a avaliação, o que vai exigir de todos, de toda a estrutura dos avaliadores, dos avaliados, do CCA e dos recursos humanos que dão apoio a toda esta implementação do CIADAP, vai exigir um esforço maior para que os prazos se cumpram, porque o período é mais curto. Para que um trabalhador agora possa ser avaliado com base nos objetivos e nas competências, é necessário que existam dois requisitos cumulativos: 6 meses de vínculo de emprego público mais 6 meses de serviço efetivo. Estes dois requisitos têm que estar preenchidos para um trabalhador poder ser avaliado no âmbito do CIADAP 3. Dando dois exemplos concretos. Vamos imaginar então um trabalhador que já trabalha num organismo de administração pública há algum tempo, já tem vínculo de emprego público há algum tempo, mas neste ano em concreto esteve de baixa de licença por gravidez de risco durante 3 meses e depois seguiu-se a baixa de parentalidade inicial. Ou seja, na verdade, embora essas faltas, de acordo com a lei, sejam equiparadas a serviço efetivo, ele não cumpre com este requisito dos 6 meses de serviço efetivo. E, portanto, não vai ser avaliado no âmbito dos resultados e das competências, ou seja, vai ser notificado, à semelhança do que acontece com os dirigentes, como falei há bocado, de que como não cumpre os requisitos para ser avaliado no âmbito do CIADAP 3, vai ser arrastada a nota, a última nota que teve, ou então poderá também solicitar a avaliação por ponderação curricular. Mas podemos falar de outras situações, e essas até deram origem a um artigo novo, que é um trabalhador que seja contratado para a administração pública. Este ano, por exemplo,
ele só adquire vínculo de emprego público no momento em que conclui com sucesso o período experimental. Então é a partir desse momento que a lei diz que nos 10 dias úteis seguintes lhe têm que ser definidos os objetivos e as competências. Vamos imaginar, por exemplo, um técnico superior que até se aplique o acordo coletivo de trabalho que reduz o período experimental de 240 para 180 dias, ele este ano conclui o período experimental, mas entre o fim do período experimental e o fim do ciclo de avaliação, já não há o período mínimo de 6 meses de serviço efetivo. Ou seja, há um artigo novo que vem dizer que este trabalhador, como não cumpre com estes requisitos, vai ser avaliado com a nota do regular, que é aquela nota que lhe dá um ponto. Pronto. Porque não cumpre precisamente com estes requisitos. A metodologia de avaliação, então, não altera, continuamos a ter da mesma os dois grandes pilares, resultados aos quais são dados a maior ponderação, que resultam da prossecução dos objetivos contratualizados entre o avaliador e o avaliado, e depois temos as competências que visam avaliar conhecimentos, capacidades técnicas e comportamentais adequadas ao exercício da sua função. Competências essas que já estão definidas na portaria que foi publicada no dia 27 de setembro de 2024 e das quais duas delas são definidas previamente pelo dirigente máximo do órgão ao serviço para serem comuns a todos os trabalhadores dentro das várias carreiras e categorias e também aos dirigentes intermédios. Ao nível dos objetivos, que é a primeira componente e aquela à qual é dada a maior ponderação, nós temos objetivos de qualidade, orientada para a inovação, a melhoria do serviço e a satisfação das necessidades dos utilizadores. Objetivos de eficiência, no sentido da simplificação e racionalização de prazos e procedimentos de gestão processual e na diminuição dos custos de funcionamento. Objetivos de produção de bens e atos ou de prestação de serviços que visam a eficácia na satisfação dos utilizadores e objetivos de aperfeiçoamento e desenvolvimento das competências individuais, técnicas e comportamentais do trabalhador. Posso também dizer-vos uma coisa que é, do ponto de vista legal, de facto, a aplicação do CIADAP suscita algumas questões, porque são sempre algumas dúvidas que nos vão sendo colocadas caso a caso, mas do ponto de vista prático, posso-vos dizer que a correta definição dos objetivos é eventualmente uma das maiores dificuldades da implementação do CIADAP, que é definir bem objetivos. E quando eu digo definir bem objetivos, é primeiro ter a capacidade para distinguir entre aquilo que são objetivos e aquilo que são competências, depois ter a capacidade para perceber que objetivos não são as tarefas do dia a dia, nem tampouco são os deveres que todo o trabalhador tem para com o respectivo órgão ou serviço, e que um objetivo bem definido tem que estar associado a indicadores de medida, a parâmetros de desempenho que nos permitam fazer uma avaliação tão rigorosa que mesmo que o avaliado, eventualmente até não goste muito da nota que vai receber, percebe que de facto não há dúvida que a nota só podia ser aquela, porque o objetivo foi mesmo claramente definido e claramente determinado. Então, no primeiro parâmetro, que é o parâmetro dos resultados, que assenta nos objetivos, temos no mínimo 3 objetivos, no máximo 7 objetivos. Eu recomendo sempre a escolherem e a optarem por escolher sempre no mínimo 4. E passo a explicar porquê. Porque apesar de os objetivos não devem depender de fatores externos que o trabalhador não consegue controlar, a verdade é que muitas vezes esses fatores surgem e podem enviesar, às vezes, a prossecução daquele objetivo. E, portanto, se nós tivermos apenas os 3 objetivos e, por motivos completamente alheios ao trabalhador, esse objetivo é frustrado no que diz respeito à sua superação, o trabalhador acaba por ser prejudicado por ele. Enquanto que se tivermos 4 objetivos, a lei permite que esse último objetivo possa ser deixado cair e o avaliador ser avaliado com base apenas nos outros 3. Eu vou-vos dar um exemplo muito concreto, que é a lei de facto é muito clara ao dizer que os objetivos nunca devem depender de fatores terceiros. Mas
Há fatores terceiros que nós sabemos que eles existem e que dependemos deles de alguma maneira. Por exemplo, estou a pensar em alguns trabalhadores cujas funções tenham diretamente a ver com a atribuição de alguns fundos no âmbito do PRR, portanto, nem sempre dependerá deles os timings em que isso vai acontecer, mas estou a pensar num que ninguém conseguiu nem prever nem controlar, que foi a pandemia da Covid-19. Portanto, no biênio 2019-2020, quando os objetivos foram definidos em 2019, ninguém imaginava que nos ia aparecer uma pandemia pela casa dentro em 2020. E, portanto, pessoas que estavam a fazer, por exemplo, atendimento ao público presencial, de um momento para o outro tiveram que ir para casa para fazer esse mesmo atendimento ao público. Estou-vos apenas a dar um exemplo de que nem sempre conseguimos controlar tudo, por muito cuidado que haja de garantir que os objetivos dependem apenas e só do trabalhador. Nestes casos, o que é importante fazer? Em primeiro lugar, haver a monitorização e a revisão dos objetivos e a alteração, e foi o que se fez na altura, em alguns serviços. Segundo lugar, termos sempre a possibilidade de, em última análise, poder deixar cair aquele objetivo. Depois temos o outro parâmetro, que é o parâmetro que tem o menor peso nesta equação, que é o parâmetro das competências, mínimo de 5 e máximo de 8 competências. Sendo certo que temos aqui algumas novidades que importa destacar. Duas destas 5 competências, no mínimo, são escolhidas obrigatoriamente e impostas para todos os trabalhadores daquela carreira pelo dirigente máximo do órgão ao serviço. Segunda questão: se estivermos a avaliar um trabalhador que desempenha funções de chefia ou de coordenação de equipas multidisciplinares, a outra competência terá que ter que ver com essa questão da gestão de equipas. Terceira questão: há uma das competências que tem que estar associada a um curso de formação profissional que esteja previsto no catálogo nacional do INA e que, se essa avaliação for avaliada pela empresa que deu a formação de forma positiva, isso vai fazer com que a competência seja avaliada num nível acima daquele que seria avaliado. Ou seja, vamos imaginar que o trabalhador até ia ter uma avaliação de 1, só porque frequentou aquele curso e o curso foi avaliado de forma positiva, passa a ter um 3. Se ia ter um 3, passa a ter um 5, só para o nível imediatamente seguinte. Permitam-me só fazer aqui um pequeno parênteses, porque de facto o legislador dá uma importância muito, muito grande à formação profissional nestas alterações ao CIADAP. Porque a formação profissional já está há muito tempo na Lei do Trabalho em Funções Públicas, já está há muito tempo que é um dever, um direito do trabalhador e um dever da entidade empregadora pública fornecer a todos os trabalhadores formação profissional. O que não temos, como existe no Código do Trabalho, é o número mínimo de horas de formação a que todos os trabalhadores têm direito. E não temos propositadamente, porque se o legislador tivesse querido resolver as questões, tinha resolvido de uma forma muito fácil, que era quando publicou a Lei do Trabalho em Funções Públicas em 2014, tinha colocado naquele artigo em que ele remete para o Código do Trabalho em várias matérias, bastava isto, bastava ter lá colocado que também na matéria da formação profissional se aplicavam as regras do Código do Trabalho e então a partir daí todos os trabalhadores teriam as 40 horas de formação profissional. Mas não foi essa a opção do legislador, não foi isso que o legislador quis fazer e bem, porque quer que a formação profissional resulte da avaliação concreta das necessidades concretas do trabalhador, ou seja, o perfil de formação de cada trabalhador será individualizado e a sua formação é à medida do trabalhador. Isto para mim faz muito mais sentido do que criar um número mínimo de horas obrigatórias, mas é preciso para isso que o CIADAP seja aplicado em toda a sua plenitude. Ora bem, quando eu vos falei nos dois parâmetros em que assenta a avaliação, disse-vos na altura que o parâmetro dos resultados tem uma ponderação mínima de 60%, o dirigente máximo do órgão ao serviço pode dar uma ponderação maior a este parâmetro, o parâmetro das competências tem uma ponderação máxima de 40%, sendo certo que se aumentar a ponderação do parâmetro dos resultados, diminui naturalmente o das competências. A avaliação final vai ser o resultado da média ponderada das pontuações obtidas nos dois parâmetros de avaliação. E no final, o resultado final
pode dar origem a uma destas 4 notas. E estas são as notas que os trabalhadores podem ter, porque um excelente não é uma nota, um excelente é um reconhecimento especial por parte de uma declaração formal do CCA. Então, agora, um trabalhador que tenha uma nota quantitativa entre o 4 e o 5 terá muito bom, é que um trabalhador que tenha uma nota entre o 3,5 e o 3,999 terá bom, um trabalhador que tenha uma nota entre o 2 e o 3,999 terá regular, um trabalhador que tenha uma nota que fique entre o 1 e o 1,999 terá o inadequado, tal como era anteriormente. E eu tive o cuidado de distinguir o que eram notas, que são aquelas 4 que vimos anteriormente, do que é o reconhecimento da excelência, porque a excelência não é uma nota. A excelência é uma mera possibilidade, ou seja, nenhum trabalhador se pode arrogar a que lhe seja reconhecido excelente. Pode solicitar, deve solicitar se achar que está em condições de o fazer, mas cabe ao CCA avaliar caso a caso e perceber em que medida é que aquele trabalhador trouxe para o serviço impactos positivos que justifiquem que lhe seja reconhecido um excelente. E isto é de tal forma solene que implica uma declaração formal do CCA e mais, implica a sua publicação interna, ou seja, para efeitos de publicação de dados pessoais, há 3 situações de 3 trabalhadores cujos dados vão ser publicados, que são os trabalhadores a quem seja reconhecido o excelente, os trabalhadores que tenham alterado o posicionamento remuneratório por opção gestionária e os trabalhadores a quem tenha sido reconhecido um prémio de desempenho. Relativamente a estes 3, especificamente, o legislador abriu a exceção ao regime geral, que é o regime do sigilo e da privacidade relativamente aos processos do CIADAP. Eu tenho muita pena que este artigo 52, que na verdade não sofreu nenhuma alteração desde 2007, não seja levado a sério. E a prova de que ele não é levado a sério é que o que resulta deste artigo é que o CIADAP tem como objetivos e efeitos e propósitos a identificação de potencialidades pessoais e profissionais do trabalhador que devam ser desenvolvidas, o diagnóstico das necessidades de formação, a identificação de competências e comportamentos profissionais merecedores de melhoria, a melhoria do posto de trabalho e dos processos a ele associados, a alteração do posicionamento remuneratório, ou seja, é um instrumento que nos permite muito mais do que apenas gerir a carreira e alterar o posicionamento remuneratório dos trabalhadores. A verdade é que não é aplicado em toda a sua amplitude e a prova disso é que quando em 2011 começou a haver o congelamento da progressão na carreira, houve alguns serviços que durante 2011 e 2012 de facto não aplicaram o CIADAP. Isto foi de tal forma evidente que a Lei do Orçamento de Estado em 2013 teve o cuidado de dizer o seguinte, que é, atenção que pode não haver alteração do posicionamento remuneratório, mas continua a ser obrigatória a implementação do CIADAP. E isto é o significado de só se olhar para esta última parte e esta última consequência do CIADAP. Portanto, aproveitemos mais todas as oportunidades que o CIADAP nos dá de melhorar as competências dos trabalhadores, de perceber se o trabalhador está ou não no posto de trabalho mais adequado às suas competências e ao seu perfil e de perceber se eventualmente até precisamos de introduzir algumas melhorias no posto de trabalho para que todo o serviço ganhe mais com isto. Agora, gostava de vos falar numa parte que também acho muito interessante no CIADAP, que é o reforço dos deveres e dos poderes de alguns dos intervenientes no CIADAP e as novas competências que acabam por ter. No processo de avaliação intervêm o avaliador, que tem novas competências, o avaliado, que tem novos deveres e mais destacados deveres e que tem, sobretudo, é incitado a envolver-se mais no processo de avaliação, o Conselho Coordenador de Avaliação, a Comissão Paritária, e nestes artigos o legislador optou por não mexer, e o dirigente máximo do serviço. Então, a avaliação é da competência do superior hierárquico ou, na sua ausência, o impedimento do superior hierárquico de nível seguinte. Ou seja, um trabalhador jamais ficará sem avaliação pelo facto, por exemplo, do seu superior hierárquico estar ausente por motivo de doença.
Cabe ao avaliador negociar os objetivos com o avaliado, negociar e não impor, rever regularmente com o avaliado os objetivos negociados, a monitorização, negociar as competências que integram o segundo parâmetro da avaliação, avaliar os trabalhadores diretamente subordinados, ponderar as expectativas dos trabalhadores no processo de identificação das respectivas necessidades de desenvolvimento, que é o mesmo que dizer que ouvir os trabalhadores no sentido de saber que formação é que tu precisas de ter para melhorar o teu desempenho, fundamentar as avaliações do muito bom, bom e inadequado, quando antes só tinham que fundamentar as do relevante e do inadequado, portanto, pode-se dizer que tem agora mais trabalho, e esta é a grande novidade, é que agora todos os avaliadores, quando deixam de ser superiores hierárquicos de um determinado trabalhador, têm que preencher um documento onde fazem logo a avaliação desse trabalhador, porque a avaliação final vai ser pelo último avaliador dessa pessoa, mas já tem na sua posse todos os instrumentos que precisa dos anteriores avaliadores. Direitos do avaliado, os direitos são os mesmos, só se alterou a última parte de no prazo legalmente fixado. Ou seja, o avaliado continua a ter direito a que lhe sejam garantidos os meios e condições necessários ao seu desempenho, em harmonia com os objetivos e resultados que tenha contratualizado, e tem direito à avaliação do seu desempenho, acrescentou-se no prazo legalmente fixado, porque o legislador preocupa-se muito com os prazos que sabe que nós temos alguma dificuldade em cumprir. Depois, ao nível dos deveres, é que aqui há um reforço para envolver mais o avaliado neste processo de avaliação, porque é para ele e por ele. Ele é o maior beneficiado no facto de se fazer bem, se aplicar bem o CIADAP. Contratualizar com o avaliador os objetivos e as competências que constituem parâmetros de avaliação e respectivos indicadores de medida, participar na determinação da formação a associar à competência contratualizada a realizar no ciclo de avaliação e proceder à respectiva autoavaliação como garantia do envolvimento ativo e responsabilização no processo avaliativo. É importante que o avaliado se sinta uma parte importante do processo de avaliação e que, tal como tem direitos, também tem deveres. E quanto mais ele os exercer, mais tem a certeza de que os seus direitos estão garantidos. Junto ao dirigente máximo do serviço funciona um Conselho Coordenador de Avaliação, que vai estabelecer diretrizes para uma aplicação objetiva e harmónica do CIADAP 3, vai estabelecer orientações gerais em matéria de fixação de objetivos, de escolha de competências e de indicadores de medida, para tentar que todos os avaliadores se pautem pelo mesmo nível de exigência, estabelecer o número mínimo de objetivos e de competências a que se deve subordinar a avaliação do desempenho, garantir o rigor e a diferenciação de desempenhos, emitir parecer sobre os pedidos de apreciação das propostas de avaliação dos dirigentes intermédios avaliados, exercer outras competências que por lei ou regulamento lhe estejam cometidas, definir os critérios de desempate, quando temos que cumprir as cotas e temos que desempatar entre um e outro trabalhador, compete ao CCA definir quais é que são os critérios de desempate, embora aqui também há um artigo novo que vem dar aqui alguma ajuda supletiva nesta situação. Tem depois uma nova competência que me agrada bastante, que é no início de cada ciclo de avaliação, o CIADAP tem agora a competência de chamar a si os objetivos e as competências contratualizados entre os avaliadores e os avaliados para verificar se todos os avaliadores cumpriram com as suas orientações. Isso será algo que vai acontecer no final do mês de fevereiro, porque é ao longo do mês de fevereiro que os avaliadores vão chamar os seus avaliados para contratualizarem os objetivos. E nessa contratualização devem cumprir com as regras definidas pelo CCA. Por outro lado, nesse momento, o CCA perceber-se-á também se porventura nessa altura, ou seja, final de fevereiro, ainda há avaliados sem competências e objetivos contratualizados. E o que vai fazer numa e noutra situação? Vai devolver o processo aos avaliadores, dar-lhes 10 dias úteis para eles corrigirem o que está mal ou fazerem aquilo que não fizeram, e se eles porventura o não fizerem, o processo será remetido para o superior hierárquico do avaliador e ele será avaliado negativamente por causa disso, mas certo é que o trabalhador não ficará sem objetivos nem competências. Por último,
nova competência também, porque, e esta agrada imenso aos avaliadores, é que agora o CCA simplifica a vida dos avaliadores, porque quando não validar as notas, baixa automaticamente, baixa quantitativa e qualitativamente, em vez de remeter para o avaliador, para ser o avaliador a fazer esse processo. Depois temos a Comissão Paritária, que funciona junto do CCA e que é um órgão que tem uma competência mista, tem 4 vogais, 2 deles nomeados pela administração, 2 deles eleitos pelos trabalhadores e, no fundo, vai emitir pareceres meramente vinculativos para garantir relativamente às notas dos trabalhadores. O dirigente máximo do órgão ao serviço está no topo deste processo e a ele compete-lhe garantir a adequação do processo do sistema de avaliação de desempenho às realidades específicas do serviço, coordenar e controlar o processo de avaliação, fixar os níveis de ponderação dos parâmetros de avaliação, entre aqueles 60 e 40 pode fazer aqui algumas alterações, assegurar o cumprimento do serviço das regras estabelecidas no CIADAP e no que diz respeito às percentagens de diferenciação de desempenhos, homologar as avaliações, decidir das reclamações dos avaliados, assegurar a elaboração do relatório de avaliação de desempenho e exercer as demais competências que lhe sejam cometidas por lei. Portanto, olhando para as fases do processo, no ano passado, entrou em vigor o único artigo do CIADAP que foi alterado e que entrou em vigor mais cedo. Todos os outros só entraram agora em vigor no dia 1 de janeiro. Houve um que entrou em vigor no dia 1 de outubro de 2024, que é aquele que respeita justamente ao planeamento do processo de avaliação, definição de objetivos, competências e resultados a atingir. Isto aconteceu a partir de outubro até final de dezembro de 2024. Preparar o ciclo que vem aí. Depois, em princípio, nos primeiros 15 dias de janeiro, deve ter acontecido esta fase em que o avaliado apresenta a sua autoavaliação ao avaliador, discute-a com o avaliador e o avaliador propõe a nota que quer dar ao avaliado ao CCA. A seguir, na segunda quinzena, o CCA reúne e reúne agora para fazer duas coisas. De antes, isto acontecia em 2 momentos diferentes, agora acontece ao mesmo tempo, que é na mesma reunião, o CCA vai, por um lado, harmonizar e validar as propostas de avaliação e, por outro, reconhecer eventuais desempenhos de excelente. Depois, durante todo o mês de fevereiro, vai acontecer o outro momento em que já vamos dar o pontapé de saída para o ciclo de avaliação de 2025, que é, ao mesmo tempo, vamos dar a conhecer ao avaliado a nota que foi validada pelo CCA e contratualizar os parâmetros para o novo ciclo avaliativo, os novos objetivos e as novas competências. A nova fase que agora surge, que antes não existia, é esta fase do controle do cumprimento da contratualização dos parâmetros de avaliação, que deve então acontecer no final de fevereiro. E nesta altura o CCA vai se aperceber de duas coisas, que é, por um lado, se os avaliadores todos cumpriram com as suas orientações, por outro lado, se ainda há, eventualmente, trabalhadores que não têm nem objetivos nem competências e devolver o processo aos avaliadores para corrigirem o que houver para corrigir. Segue-se depois, a partir deste momento em que o avaliado já tem conhecimento da nota que foi validada pelo CCA, está em condições de pedir para que seja apreciada pela Comissão Paritária e pode pedir que isso seja feito e vai fazer este pedido ao dirigente máximo do serviço. A seguir, o dirigente máximo do serviço tem até ao dia 30 de abril para homologar as notas e nos 5 dias úteis seguintes vamos comunicar ao trabalhador a sua nota. E depois segue-se a fase em que o trabalhador, já com a nota efetiva devidamente homologada pelo dirigente máximo do órgão ao serviço, tem o seu período para reclamar, recorrer ou até impugnar judicialmente a nota. Ao longo de todo o processo avaliativo, há uma fase que é transversal. Monitorização e revisão dos objetivos, que é servir para acompanhar o trabalhador, ir dando feedback daquilo que é o seu desempenho, perceber se eventualmente o avaliador pode ajudar com alguma coisa que possa permitir melhorar este desempenho e, com isto, acompanhar e fazer com que o avaliado nunca se sinta abandonado neste processo.
Das grandes alterações, de facto, eu acho que as novas notas são especialmente significativas para mim, sobretudo naquilo que é este desdobramento da antiga nota do desempenho do adequado, que tinha uma margem larguíssima, ia para as pessoas que tinham entre o 2 e o 3,999. E agora é subdividida esta antiga nota do adequado que desaparece, e então é subdividida entre o bom, que abrange as pessoas que estão entre o 3,5 e o 3,999. Na maior parte das vezes eram pessoas que só não tinham relevante por falta de cota, e o regular, aquelas pessoas que estão mais próximas até do inadequado. Importa ainda dizer, artigo 75A é um novo artigo que vem dizer que no que respeita à administração direta e indireta do Estado, é obrigatório implementar o CIADAP através de uma ferramenta tecnológica que operacionaliza o CIADAP. As autarquias locais e as regiões autónomas estão dispensadas de utilizar esta ferramenta informática, embora também o possam fazer. O legislador foi, de facto, muito amigo do intérprete da lei e veio-nos dizer que, apesar do grosso destas alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 12/2024, de 10 de janeiro, só entrarem em vigor quase daí a um ano, porque na verdade só entraram em vigor o grosso delas no dia 1 de janeiro de 2025, algumas destas alterações já se aplicam ao biénio de 2023-2024, porque este biénio, a sua conclusão, termina agora em 2025. Então já se aplica agora ao biénio 2025-2026, 2023-2024, já se aplicam as novas notas, o muito bom, o regular e o inadequado. Significa uma coisa tão simples quanto esta, que é, não vamos mexer na nota quantitativa, vamos é chamar-lhe novos nomes. Em vez do antigo relevante, adequado e inadequado, vamos substituir pelas novas notas. Também já se aplica agora ao biénio 2023-2024 as novas regras relativamente ao reconhecimento do mérito, do excelente, ou seja, já não tem só 5% de percentagem, mas sim 10% de percentagem, o que é bastante significativo. Já se aplicam as novas cotas para os muito bons e os bons de antes nem sequer existiam. Os muito bons, que vêm substituir os antigos relevantes, já aumentam 5%. Os bons, que de antes nem sequer existiam, têm 30% de cota. Portanto, temos aqui vantagens bastante significativas para os trabalhadores. E depois, por último, vem-nos esclarecer uma coisa: não se esqueçam que vocês em 2025 vão estar a avaliar e a terminar o ciclo de uma avaliação de um biénio. Portanto, vocês vão ter que multiplicar as notas por 2. Alguém que tenha no biénio 2023-2024 um excelente terá 6 pontos, alguém que tenha um muito bom terá 4, alguém que tenha um bom terá 3, alguém que tenha um regular terá 2, alguém que tenha um inadequado terá 0. Mas, de futuro, não se esqueçam que vamos falar só em biénios, portanto, vamos dividir isto a meio. Bom, vem-nos ainda dizer que também em 2025 são elegíveis para poderem beneficiar da alteração do posicionamento remuneratório os trabalhadores do órgão ou serviço que tenham 2 excelentes seguidos, 3 muito bons seguidos, 4 bons seguidos ou 5 regulares seguidos. Então, dando um exemplo comparativo do que aconteceria sem esta alteração e com esta alteração, sem esta alteração, uma pessoa que tivesse um desempenho excelente, tinha um desempenho excelente e manteria os 6 pontos, aqui não havia novidade nenhuma. Uma pessoa que tenha um desempenho entre o 4 e o 5, chamávamos a isto relevante, passaremos a chamar muito bom e vamos dar a esta pessoa 4 pontos. Uma pessoa que tinha um desempenho entre o 3,5 e o 3,999 era considerada adequada, tinha apenas 2 pontos. Agora passa a beneficiar de uma nova nota, que é o bom, e passa a ter 3 pontos em vez de 2, portanto ganhou aqui também. Depois, uma pessoa que tem entre o 2 e o 3,499 tem o regular, 2 pontos. Uma que tenha entre o 1 e o 2 tem o inadequado, 0 pontos. No regime anterior,
aconteciam esta situação que está na primeira coluna, porque estávamos a falar da inexistência do regular, do bom e do regular, e estávamos a falar ainda de uma situação em que eram precisos 10 pontos para alterar o posicionamento remuneratório e as cotas eram significativamente inferiores. Agora, a partir daqui para a frente, em que vamos avaliar ano a ano, quem tenha excelente terá 3 pontos, quem tenha muito bom terá 2, quem tiver bom terá 1,5, quem tiver regular terá 1 ponto e os inadequados 0 pontos. Além do que passamos a ter uma evolução na carreira mais célere, porque serão precisos apenas 8 e não 10 pontos para alterar obrigatoriamente o posicionamento remuneratório. Na verdade, e quase em jeito de conclusão, o CIADAP é só mais uma ferramenta de gestão, não vem curar todas as ineficiências da gestão de recursos humanos. Eu acho é que é subaproveitada e existem muitas outras potencialidades que o CIADAP tem e que devem e merecem ser exploradas. E uma delas é, por exemplo, a questão de definir o perfil individual de formação de cada trabalhador, o compreender se o trabalhador está adequado ao posto de trabalho, tendo em conta o seu perfil pessoal e as suas competências profissionais, eventualmente até alterar o trabalhador de posto de trabalho. Há pessoas que estão num determinado posto de trabalho e que passam para outro e nós parece que estamos a falar de uma pessoa completamente diferente e nós na SEGOC estamos cá justamente entre outras matérias, para ajudar a descobrir como é que podemos explorar melhor tudo aquilo que o CIADAP nos permite dar para desenvolver mais os trabalhadores, motivar mais os trabalhadores, porque trabalhadores mais competentes, mais motivados, garantidamente os serviços da administração pública estarão muito mais capacitados e prestarão um melhor serviço aos seus cidadãos. Resta-me agradecer a vossa atenção ao longo desta muito breve explicação sobre as principais novidades do CIADAP. Acho que mais ou menos consegui percorrer todas. Vamos ver se por aí há respostas a estas questões. Agradeço-vos então a todos o tempo que me dispensaram. Obrigada pela vossa atenção e espero ver-vos em breve. Filipa, Sim, olá. olá. Então, chegou aqui o momento de partilharmos algumas das perguntas que nos foram colocando aqui no nosso Q&A. Já agora agradecer a vossa participação. Vamos tentar responder ao máximo possível dentro do tempo que nós temos disponível. Então, vou começar por colocar a primeira questão. Só um instante, porque de facto temos aqui um Q&A bastante concorrido. Ok. Primeira, a competência objeto de avaliação tem que ser pela entidade formadora ou, não sendo uma formação que integra a avaliação, pode ser avaliada a repercussão em atitudes e comportamentos após a formação. Não, a lei nesse aspecto é muito rigorosa, Isabel, porque vem dizer que uma das competências tem que estar associada a um curso de formação que conste do Catálogo Nacional do INA. O Catálogo Nacional do INA é publicado anualmente, mas as formações podem ser dadas por outras entidades certificadas pelo INA para tal. E a avaliação tem que ser feita pela entidade formadora, não é uma avaliação da repercussão no posto de trabalho da formação. É mesmo a avaliação feita por parte da entidade formadora. Ok, então podemos passar aqui para a próxima. Então, bom dia. Um trabalhador já há muitos anos em CTF-PTI, numa autarquia, passa em 1 de agosto de 2024 para um instituto público através de um procedimento concursal comum. Na antiga entidade não houve contratualização de objetivos para 2023-24. Quem e como vai ser avaliado o trabalhador nesse biénio? Ora bem, ele passou para um serviço diferente e passou para um novo concurso, ou seja, há uma sucessão de avaliadores, primeiro, há uma sucessão de empregadores públicos. Em princípio, o que deveria aqui acontecer deveria ser
o Instituto Público solicitar à autarquia a avaliação anterior. Só que, segundo resulta da pergunta, na antiga entidade não houve contratualização de objetivos de 2023 para 2024 e 2024. E o período que ele esteve ao serviço do Instituto Público não lhe dá tempo suficiente para ser avaliado em sede de CIADAP 3, ou seja, a sua avaliação vai ser feita conjuntamente com a avaliação de 2025. Isto assumindo que esta passagem da autarquia para o Instituto Público foi imediata, ou seja, que não houve aí um lapso temporal, porque como estamos a falar de um novo contrato, se houve um lapso temporal, estamos a falar de um vínculo jurídico constituído ex novo, portanto, eu eventualmente, se não houvesse lapso temporal e se ele na autarquia até lhe tivessem sido definidos objetivos e competências, admitia aqui a sequência de avaliadores. Como não acontece esta situação, eu diria que a avaliação dele vai ser feita juntamente com a avaliação de 2025. Certo. Então vamos passar aqui para a pergunta da Flor Bela Matos. Se o CIADAP 3 só é aplicável às EPS por via de acordo coletivo de trabalho, o mesmo acontece com o CIADAP 2, correto? Não, o CIADAP 2 e o CIADAP 1 não são obrigatórios. O CIADAP 3 é obrigatório para todas as entidades da administração pública que não tenham ou uma lei ou um instrumento de regulamentação coletiva de trabalho que aplique outro sistema de avaliação. Agora, o 2 e o 3 é que nem sempre são obrigatórios. O certo é o 3. O 2 e o 3, o 2 e o 1 nem sempre se aplicam. Muito bem. Então, próxima questão. Se após a avaliação do biénio 2023-2024 o trabalhador acumular 8 ou mais pontos, qual é o limite de data para se efetivar o reposicionamento em termos de cálculo de vencimento? Então, como o dirigente máximo do órgão ao serviço tem até ao dia 30 de abril para homologar as notas e depois, nos 5 dias seguintes, notificar o trabalhador e depois o trabalhador poderá eventualmente reclamar, é quando a nota se torna definitiva, ou seja, quando depois de notificado deixou passar o prazo e não quis reclamar, a nota é definitiva e se o trabalhador nessa altura soma e prefaz os 8 pontos, a alteração do posicionamento remuneratório vai repercutir os seus efeitos a 1 de janeiro, ou seja, os recursos humanos vão alterar o posicionamento remuneratório à data de 1 de janeiro de 2025 e pagar os respectivos retroativos se houver lugar a eles, por causa dos 8 pontos. Mas também haverá aqui que ter em conta que poderá haver alguns trabalhadores que já trabalhem na administração pública há 18 anos, que tenham estado ao serviço da administração pública nos períodos em que houve congelamento das carreiras e que podem eventualmente beneficiar daquele regime especial do acelerador de carreiras que lhes permite, uma vez só, alterar o posicionamento remuneratório ao fim de 6 pontos. Mas isso aqui já é outra questão. Certo. Então avançamos aqui para a questão do Hélder Moreira, que nos pergunta como é que são escolhidos os serviços com desempenho excelente, visto também haver uma cota dentro de cada área governativa. Não são escolhidos. Há uma grelha de excelência e são, primeiro requisito, têm que ser os serviços que tenham superado todos os objetivos. Este é o primeiro requisito. Têm que ser serviços que superaram todos os objetivos que constavam do seu quadro, não é superar alguns apenas, é superar todos. E depois que preencham uma matriz de excelência que existe para cada ministério, para cumprir. Muito bem. Então, temos aqui uma outra questão, que diz: uma das competências é avaliada através da frequência de formação dada pelo INA. Contudo, o catálogo de formação disponível por esta entidade não se aplica a competências que existem. Como se resolve em 2025? Primeira correção. Uma das competências não é avaliada a formação não tem que ser dada pelo INA. A formação tem que ser escolhida de entre um dos cursos que conste do catálogo do INA e pode ser dada por outra entidade. Temos que tentar, dentro do catálogo do INA,
tentar encontrar uma formação que mais ou menos se adeque a uma das nossas competências. Pode estar mais próxima ou não, mas no fundo esta alteração da lei vem garantir que pelo menos o trabalhador solicita que lhe seja dada anualmente uma formação. Pronto. O catálogo do INE pode nem sempre estar adequado às necessidades, devia, porque na verdade o catálogo funciona depois de receber das entidades empregadoras públicas aquilo que são as suas necessidades formativas. Portanto, o catálogo do INE reflete as necessidades de formação na administração pública. Portanto, em princípio, deveria ir mais ou menos ao encontro dessas competências. Muito bem. Então, próxima questão. A cota para o excelente é estabelecida em 10% em relação ao total de trabalhadores de uma unidade orgânica ou em relação ao número de trabalhadores definidos na cota do muito bom? A cota dos 10% resulta dos 30% de trabalhadores a quem foi atribuído o muito bom. Ou seja, dentro do grupo de trabalhadores que tiveram muito bons, já agora interessa dizer que na definição das cotas, as cotas são sempre arredondadas para cima e nunca para baixo, ou seja, por hipótese, se me dão 1,3 trabalhadores, isto é arredondado para 2, e a cota dos 10% resulta daqueles que já tiveram o muito bom. Portanto, são 10% dos 30% a quem foi reconhecido e validado o bom. O muito bom. Peço desculpa. Muito bem. A próxima questão. No caso dos dirigentes que pretendam o arrastamento da última avaliação na carreira de origem, sendo esta avaliação de excelente, arrastam a menção de excelente ou muito bom? Bom, é assim, a minha opinião, e por acaso a de GAEP durante muito tempo entendeu que o excelente arrastava, depois, entretanto, regrediu nesse entendimento. A minha opinião é que o excelente não arrasta, porque o excelente não é uma nota, eu tive o cuidado aqui de destacar, o excelente é um reconhecimento especial, que implica que o trabalhador tenha introduzido no serviço algumas medidas que representaram uma melhoria significativa para o serviço. Portanto, não sendo excelente uma nota, mas um reconhecimento especial que está sujeito a uma declaração formal do CCA, o que arrasta é o muito bom e não o excelente. O excelente tem que ser reconhecido especialmente. Portanto, se o trabalhador quer o excelente, terá que pedir a ponderação curricular e identificar quais é que foram os seus contributos positivos para o serviço que merecem este excelente. Certo. Depois de seguida temos uma questão que diz: qual a vantagem do arrastamento da nota? Depois entre A parênteses, vantagem do do arrastamento dirigente. da nota eu já expliquei. É que como não está sujeito a cotas, é garantido. Certo. Ok. Então, a avaliação dos dirigentes intermédios aplica-se aos dirigentes em regime de substituição? Aplica-se aos dirigentes em regime de substituição, desde que estejam em regime de substituição, só durante o tempo em que legalmente podem estar. Aproveito para dizer que a IGF e o Tribunal de Contas têm sido bastante incisivos em muitas entidades que mantêm os dirigentes em regime de substituição para além do período em que legalmente é admissível. Portanto, desde que estejamos a cumprir a lei, que eles só estejam apenas durante o regime de substituição, esse período, tudo bem, aplica-se essa avaliação. Caso contrário, não. Porque a lei diz que é aos dirigentes ou equiparados para todos os efeitos a dirigentes, que é o que acontece com os dirigentes em regime de substituição. Muito bem. Então, próxima questão, porque temos muitas. Ok. Aqui uma situação. Não fui avaliada no biénio 2021-2022. Estive ausente por doença sem esperar, cancro, infelizmente, no período de setembro de 2021 e regressei em outubro de 2022. A minha última avaliação foi em 2020, de 3,93. Posso pedir o arrastamento da minha nota? Ida, espero sinceramente que esteja melhor e lamento realmente o motivo pelo qual esteve ausente. Ao não solicitar nada, a lei obriga, isto é automático, a que o arrastamento da nota ocorre mesmo que o trabalhador nada faça. Ou seja, não foi avaliada no biénio 2021-2022 porque não teve pelo menos um ano de serviço efetivo, os seus serviços, o que devem ter feito ou o que teriam que ter feito é arrastar a sua nota, a sua última nota, a nota que teve em 2019, 2020. Isto é automático, portanto, depois, quando regressa
Em 2022, tem que reunir com o seu avaliador, ou deveria ter reunido com o seu avaliador, para negociar novos objetivos e novas competências, mas os serviços tinham que ter feito este arrastamento mesmo sem ainda ter que fazer nada. A grande novidade agora é que os serviços passam a avisar até ao dia 15 de dezembro os trabalhadores de que podem optar por uma coisa ou outra. Havia serviços que já o faziam anteriormente e agora passa a ser obrigatório. Não lhe tendo dito nada, automaticamente o que resultava já anteriormente da lei era que arrastaram a sua nota. Muito bem, então vamos passar aqui à próxima questão, que diz: quando o trabalhador, depois de homologação da nota final e da reclamação, ainda discorda e apresenta recurso hierárquico, a decisão sobre este pode ser baseado, na não existência de cota, ou como já Não. estamos na fase de recurso hierárquico, as notas podem ser, validadas extra cotas. As notas só podem ser de facto validadas extracotas em sede de recurso e de recurso hierárquico também, mas nunca pode basear a sua reclamação com base na inexistência de cota. Pode basear a sua reclamação com base, por exemplo, naquilo que foi a sua autoavaliação, naquilo que é uma má avaliação por parte do dirigente face aos parâmetros contratualizados, daquilo que foi a posição da da comissão paritária, ou seja, tem N argumentos para fundamentar a sua reclamação. Não é fundamento suficiente a inexistência de cotas. Agora, interessa que o dirigente máximo do serviço saiba que, por extra cota, pode manter essa cota para além do limite de cotas, claramente. E isso nem precisa de ir ao recurso hierárquico, pode ir ao recurso ao dirigente máximo do órgão ao serviço, simplesmente. Muito bem. Então temos aqui uma questão da Sandra Ramos, que nos diz: caso a última avaliação do dirigente intermédio de segundo grau seja a classificação de serviço e não ao abrigo do CIADAP, a relevância da nota é feita pela correspondência da avaliação feita no âmbito da avaliação por classificação de serviço. O dirigente nunca pediu a avaliação curricular. Então, mas se ele é dirigente de segundo grau, deveria ter sido avaliado no âmbito do CIADAP 2 e não no âmbito do CIADAP 3. E o que me está aqui a dizer, está-me a dizer que um dirigente intermédio teve uma avaliação da classificação de serviço. É que a classificação de serviço, a avaliação da classificação de serviço é só para os dirigentes superiores. E não para os dirigentes intermédios. Eu não consigo muito bem perceber o alcance da sua questão. Sandra, se não se importar, se nunca pediu avaliação curricular, é arrastada a última nota que teve enquanto técnico superior, mas não enquanto dirigente. Agora, o certo no meio disto é que a nota do serviço e a classificação de serviço é só para os dirigentes superiores e não para os intermédios. Portanto, há aqui qualquer coisa que está a falhar. Muito bem, então a próxima questão da Mariana Pereira: quando devem ser assinados os objetivos e como se tratam os meses anteriores pertencentes ao ano em causa, mas ainda sem objetivos conhecidos? Não trato. Não tratam, na verdade, porque, primeiro pequeno reparo, Mariana, até para a sua defesa, os objetivos não devem ser assinados, devem ser contratualizados entre o avaliador e o avaliado. E de facto, só a partir do momento em que eles são contratualizados e passam a constar das fichas, é que nós passamos a ter um norte, uma orientação. Na verdade, isto pode acontecer até ao final do mês de fevereiro, agora no novo ciclo. O mês de janeiro esteve sem objetivos e sem competências, mas vamos partir do pressuposto que quando contratualizámos os objetivos e as competências em fevereiro, tivemos mais ou menos em conta aquilo que foi feito pelo trabalhador durante o mês de janeiro. Mas no mês de janeiro, na prática, é para fechar o ciclo anterior e fevereiro iniciar o novo ciclo. Podemos então avançar. Depois temos aqui uma pergunta que nos diz: quando o trabalhador não tem nota para fazer arrastamento, no biênio anterior teve 2 pontos por ausência de avaliação, são atribuídos pontos de forma automática? Neste caso, sim, foram os tais 2 pontos, que é mesmo a nota automática, que é o regular. Quando era um biénio, a partir de agora, o regular é 1 ponto para um ano. É isto que acontece. Quando não há, por exemplo, Flor Bela, é o que acontece quando se contrata alguém e entre o fim do período experimental e o fim do ano
não há tempo suficiente, os 6 meses, para poder ser avaliado. Ele é avaliado com um regular, que lhe dá um ponto. Um ponto, agora, uma nota administrativa. É os seus antigos 2 pontos, nota administrativa, por não preencher os requisitos para a avaliação. Temos de avançar. Então, outra questão. Estou nas funções públicas desde 2010 e nos períodos compreendidos entre 1 de janeiro de 2011 e 31 de dezembro de 2017, a minha carreira esteve congelada. Sou abrangida pelo acelerador de carreira? Não, porque teria que estar ao serviço também no outro período anterior em que as carreiras também estiveram congeladas, que foi entre 2005 e 2007. Portanto, é cumulativo. Tem que ser os 2 períodos em que as carreiras da função pública estiveram congeladas. Portanto, não é abrangida pelo acelerador de carreiras. Por isso é que eu falei-vos em trabalhadores que já estão há mais de 18 anos na administração pública, porque são os únicos que estiveram estes 2 períodos. Muito bem. Então, a nossa próxima questão diz: no caso de um trabalhador que mude de serviço por procedimento concursal na mesma carreira, inicia período experimental no novo serviço, aplica-se o requisito para a avaliação 6 meses de VEP, não sei se estou a dizer bem, É? Filipe, Vínculo de emprego mas público mais 6 meses de serviço efetivo. É. isso. Ou considera-se que o trabalhador já tinha tido o VEP e o SE anterior. Depende, porque é assim, esse trabalhador que já esteve em funções públicas, primeiro depende de se houve ou não um interregno entre o antigo serviço em funções públicas e o novo serviço em funções públicas e se há ou não uma sucessão de empregadores públicos. Portanto, o que ele vai ter é 6 meses de vínculo de emprego público na carreira, nós agora temos 2 tipos de vínculo de emprego público, que é o vínculo de emprego público na função e o vínculo de emprego público na função pública. O que ele vai ter é o vínculo de emprego público naquela carreira, naquele posto de trabalho. Das duas, uma, se ele for avaliado de forma positiva, todo esse tempo é contabilizado, portanto, é considerado como vínculo de emprego público e efetivo. E o serviço efetivo também. Se for avaliado de forma negativa, ele remete para o período anterior e para o vínculo que tinha no organismo anterior. Agora, para mim era muito importante era perceber se houve ou não um lapso temporal entre o exercício de funções entre estas duas entidades empregadoras públicas. Para perceber até que ponto é que houve uma sucessão de empregadores públicos ou não. Bem, então, próxima questão. Exerce funções de dirigente de quarto grau desde fevereiro de 2024. Não pedi a ponderação curricular até 31 de dezembro. A minha avaliação será a nota por arrastamento de 2022 ou terei avaliação do biénio 2022-2024. Em 2022, a minha nota relevante baixou a adequado. O que arrasta é a nota final? Bom, é assim, primeira questão, como só exerce funções de dirigentes desde fevereiro de 2024, no biênio 2023-2024 ainda foi avaliado no âmbito do CIADAP 3, porque ainda esteve mais de um ano como trabalhador. Trabalhador CIADAP 3 só vai ser avaliado como dirigente intermédio a partir agora do ano de 2025. Bem, Portanto, nem sequer lhe era dada a possibilidade de pedir a ponderação curricular, porque a sua avaliação era feita com base nos resultados e nas competências. certo. Então temos aqui a questão da Ângela Monteiro, que nos diz: bom dia. No caso do TS, que não tem tempo para ser avaliado por objetivos, uma vez que o período experimental terminou após os primeiros 6 meses do ano, e que lhe é atribuída um regular, essa nota entra nas cotas ou não? O regular não tem cotas, só tem cotas para o muito bom e para o bom. Então fica esclarecido. A Carla Fervença pergunta-nos: não cumprindo o requisito de tempo, é avaliado como regular, numa situação Certo. em que o trabalhador esteve mais tempo como AT do que como TS, é avaliado como regular em que carreira? E nas situações em que vem de um serviço em que não era aplicado o CIADAP e tinha carreira diversa de TS, o regular produz efeitos na carreira de TS?
Não, não produz. Primeira questão, que é, quando o trabalhador esteve mais tempo como assistente técnico do que como técnico superior, é avaliado como assistente técnico. Quando muda de carreira para técnico superior, têm que ser definidos novos objetivos e novas competências. Se vem de um serviço onde não se aplicava o CIADAP, nós temos que ir à parte final do CIADAP e ver quais é que são as regras de transição dos outros sistemas de avaliação de desempenho para o sistema do CIADAP, que tem regras muito próprias, que é tentar fazer uma conversão dos pontos dos sistemas dos outros serviços para os pontos do CIADAP. Podemos avançar. Não sei se há aqui algum lapso, mas vamos já esclarecer. Então, a próxima questão. Quem entrou na função pública em 2024 não tem um ano completo para avaliação por objetivos para o biénio 2023-2024, deve ser avaliado por regular Ou ou não, regular só a partir de agora para os que entrem em o 2020? regular é só a partir de agora para os que entrem em 2025. Para os outros que já vinham de 2024, mas não completaram pelo menos um ano de serviço, a sua avaliação vai ser feita conjuntamente com a do ano de 2025. Bem. Então, próxima questão. No caso de formação em competência ser realizada num determinado ano, a majoração na avaliação só se aplica no próprio ano e não nos seguintes? Sim, claro. Porque é assim, eu defino para este ano como competência esta competência que quero ver associada a esta formação. Portanto, é para o ano, quando eu for avaliada, que esta formação vai produzir os seus efeitos na avaliação da competência e não nos seguintes. Muito bem. Depois, a Elsa Almeida diz-nos: Bom dia. Qualquer competência que se escolha poderá estar sujeita à formação profissional ou terão de ser competências específicas e definidas em regulamento? Uma das competências, e só uma das competências, é que deve estar associada a um curso de formação que conste do catálogo do INA. Uma, apenas uma. E nós podemos escolher entre 5 a 8 competências. Só uma delas é que tem que estar associada a um curso de formação. Muito bem. Próxima questão. Como se pode confiar numa avaliação da formação em que não há um formador a avaliar, nem a mesma é avaliada em contexto de trabalho? Pode-se confiar porque as entidades formadoras possuem mecanismos muito válidos, precisamente para avaliar a forma como a formação foi ministrada e foi seguida pelo avaliador. Aliás, todas as entidades formadoras que podem dar estes cursos do INA estão certificadas e depois têm que preencher relatórios, quer o próprio formando, quer o próprio formador, que avaliam de forma que me parece que é credível a forma como a avaliação foi ministrada e foi acompanhada por parte do avaliado. Muito Mas bem, também aqui, se os formandos não fizerem o seu trabalho, também torna um bocadinho difícil a avaliação da entidade formadora. certo. Então, a próxima questão é da Ana Sobreira, que nos diz: Uma das competências fica associada a um curso de formação. Se for positiva, pode ser majorada. Quem avalia essa formação? A entidade formadora do curso. Vamos avançar. A Tânia Ferreira diz-nos: Bom dia. Muitas das ações de formação não têm avaliação qualitativa ou quantitativa, apenas é emitido certificado de participação. Nessas situações, a frequência conta como aproveitamento e assim podemos considerar que a formação obrigatória definida para determinada competência está cumprida? Não, tem mesmo que ser uma avaliação positiva da formação, para poder ter este efeito na avaliação da respectiva competência. Portanto, a escolha, e cabe ao trabalhador sugerir ao avaliador que curso é que quer ver associado à formação. Portanto, ele tem que escolher um curso que lhe possa atribuir mais do que apenas o certificado de participação. Muito bem. Pergunta-nos então a Sónia Nogueira. No caso da proposta de reconhecimento de mérito excelente não ser avaliada em CCA, o trabalhador pode reclamar ao dirigente máximo de serviço a solicitar tal menção? O dirigente máximo de serviço não tem essa competência. A competência para reconhecer o excelente é apenas e só do CCA.
O trabalhador naturalmente que poderá reclamar, e achar que estava em condições de ter um excelente. Embora numa situação destas, o dirigente máximo de serviço tivesse que voltar a pedir ao CCA para voltar a analisar aquela questão, porque o dirigente máximo de serviço não tem esta competência. Muito bem. Temos aqui uma próxima questão. Sou funcionária de uma junta de freguesia com menos de 10 trabalhadores. Até aqui podíamos ser avaliados só por objetivos. A partir deste ano, somos obrigados a ser avaliados por objetivos e competências? Era uma Não. questão. Não, se forem trabalhadores, assistentes técnicos e assistentes operacionais, cujas funções sejam maioritariamente rotineiras, sejam sempre iguais e que não, tarefas que se repitam e que não sofram grandes alterações, pode o dirigente máximo do serviço decidir que continuam a ser avaliados só com base nas competências. Nesse caso, terão que escolher obrigatoriamente 8 competências para cada trabalhador. Bem, acho que ainda temos algum tempo, então. E o Manuel Costa, pergunta-nos: enquanto chefe de unidade de terceiro grau, desde outubro de 2022, a minha nota será dada por arrastamento se nada disser em contrário? Quando devo fazer o relatório? Deve fazer o relatório quando estiver a 30 dias de renovar a respectiva comissão de serviço, mas isso para efeito de renovação da comissão de serviço. Para efeitos de arrastamento da nota, se nada disser em contrário, automaticamente ela é arrastada. Muito bem. A próxima questão da Alexandra Gama, que nos pergunta: como proceder quando toda a equipa de avaliação superior, hierárquica imediata e dirigentes máximos deixam o serviço? Como vimos lá atrás, trabalhador algum ficará sem poder ser avaliado, mesmo que os seus superiores hierárquicos estejam ausentes ou impedidos. Portanto, quando toda a equipa superior hierárquica e os dirigentes deixam o serviço, antigamente o que se fazia era ver quem é que era o dirigente que tinha estado mais tempo com contacto funcional direto com a pessoa, para lhe pedir que fizesse a avaliação e que depois fosse recolher aos outros o seu reporte dessa avaliação. Agora, e esta é uma novidade que eu acho excelente, é que todos os avaliadores, à medida que deixam de ser avaliadores daquela pessoa, preenchem logo um relatório dessa avaliação, já está feita a ficha, já está aprovada e publicada, e vão deixando os seus feedbacks, de forma a que quem avalia é o último superior hierárquico da pessoa, com já na sua posse essa documentação toda. Muito bem. A Carla Cassote questiona-nos: no CIADAP 1, o relatório de autoavaliação anual continua a efetuar-se com base nos resultados do QAR? Claro, ia ter que ser publicado no respectiva página eletrónica, no site do serviço, sim. Próxima questão. Temos muitas, efetivamente. Então, quando uma entidade ainda tem o biénio de 2023-2024 muito atrasado, deve fechar esse ciclo primeiro ou começar em simultâneo a trabalhar em 2025? O normal seria fechar um para começar o outro, até porque é com a comunicação da nota do último biénio que depois serve de ponto de partida para a definição dos novos objetivos e das novas competências. Portanto, está atrasado, mas tem que se acelerar. E não se esqueçam que os prazos são muito importantes para o legislador. Porque, por uma razão muito simples, quer dizer, não há nada que inviabilize que agora se façam reuniões para definir os objetivos para 2023, 2020, para 2025. Mas o normal seria comunicar a nota validada de 2023, 2024 e, com base nisto, fazer uma análise e contratualizar os novos objetivos, sempre nesta lógica de melhoria contínua e de haver uma continuidade do nosso serviço. Portanto, não me parece muito lógica atropelar uns anos. Até porque eu depois preciso destes pontos de 2023, 2024 para saber quantos pontos é que o trabalhador tem e quando é que vai alterar o posicionamento remuneratório. Saltava um degrau, mas depois ficava ali manca. Então, podemos avançar para a próxima questão, que é da Elizabeth Pereira, e que nos diz: a necessidade de 6 meses efetivos de trabalho para efeitos de avaliação por objetivos e competências faz efeitos apenas a partir de 2025, certo? Não faz efeitos no biénio de 23-24. Claro, no biénio 2023, 2024 era um biénio, portanto tinha que ser o dobro do tempo, ou seja, o trabalhador tinha que estar no mínimo 6 meses, no mínimo um ano ao serviço para poder ser avaliado.
Muito bem. Próxima questão. No caso de um trabalhador que não tem objetivos definidos por parte do avaliador para o biénio de 23-24 e que em setembro de 24 mudou de autarquia, como deve ser avaliado e qual o artigo a que se deve recorrer? Olha, nesse caso que não tinha objetivos para 2023, 2024, o melhor conselho que eu acho que podia dar a esse trabalhador era pedir para ser avaliado por ponderação curricular, porque teve tempo de serviço, tem direito a ser avaliado. O facto de não ter tido objetivos definidos até setembro de 2024 já inviabiliza que em setembro de 2024 os venha a receber. Portanto, o melhor que tem a fazer é pedir a avaliação por ponderação curricular. Muito bem. E a próxima questão é: quem é o avaliador competente para efetuar a avaliação do biénio 23-24 em caso de sucessão de avaliadores? Claramente, aquele que teve mais tempo de contacto funcional direto com o avaliado. Daqui para a frente é que será o último avaliador. Até agora era sempre aquele que tinha estado mais tempo em contacto direto com o avaliado. Certo? Essa foi uma mudança boa, na minha opinião, porque muitas vezes nós já nem sabíamos onde é que esse antigo avaliador andava. Então, próxima questão, Filipa. Quem escolhe a competência que será objeto de avaliação por frequência de ação de formação? O avaliador ou o avaliado? Essa formação tem que ser efetuada no INA ou em qualquer entidade formadora? Bom, já tinha respondido essa última parte. A formação não tem que ser efetuada no INA, pode ser por qualquer entidade formadora, tem a constar do Catálogo Nacional do INA. Quem sugere a formação associada à competência é o avaliado, mas quer as competências, quer os objetivos são sugeridos pelo avaliado, contratualizados entre o avaliador e o avaliado, prevalecendo, em caso de discordância, a posição do avaliador. Mas agora temos uma novidade, é que na nova ficha de fixação de objetivos e competências há um campo próprio para o avaliado poder e dever, diz a lei, dizer porque é que não concorda com a posição do avaliador. Portanto, o trabalhador avaliado sugere. Em última análise, vai prevalecer a posição do avaliador, mas o trabalhador agora tem a possibilidade e o dever, diz mesmo a lei, devendo o trabalhador deixar por escrito porque é que discorda da posição do avaliador. Muito bem. Então, mais uma questão. A comissão paritária mantém-se por 4 anos? Sim, mantém. Próxima questão. Então, temos aqui a Sónia que nos pergunta: Bom dia, desempenhei 18 meses de funções públicas numa SIM Sim, na por comunidade contrato, intermunicipal. por contrato a termo certo, 2006-2008. Depois estive 2 anos a desempenhar funções numa associação local e desde 2010 que desempenho funções na função pública com contrato por termo indeterminado. Para o acelerador de carreiras, conta o tempo dos 18 meses que desempenhei na SIM? Não, não conta porque, primeiro, o período em que o trabalhador tinha que estar ao serviço na função pública é compreendido entre 2005 e 2007. E, portanto, apesar de ter estado com o contrato a termo certo e não ter um vínculo efetivo, já por si isso era um problema, embora aqui a doutrina dividisse um bocadinho. Em todo o caso, não esteve o tempo em que houve o primeiro congelamento na carreira, que foi a partir de agosto de 2005, e esse período não estava ao serviço. Então, podemos avançar aqui para uma próxima questão. No âmbito do CIADAP 2, e uma vez que o processo passa a ser anual, devendo iniciar-se para todos os dirigentes em fevereiro de 2025, o que fazer com os processos em curso iniciados ao abrigo do anterior sistema? Vamos, na mesma, chegar a fevereiro e definir objetivos e competências para os dirigentes intermédios, sendo certo que os dirigentes superiores terão a nota do serviço, porque os dirigentes intermédios continuarão a ter estas duas avaliações que se vão sobrepor, que é a avaliação anual e a avaliação no final da respectiva comissão de serviço. Portanto, aquilo que vinha de trás vai se manter, vai-se somar esta nova avaliação obrigatoriamente anual. Muito bem, então temos aqui agora uma questão da Ana Sobreira, que nos diz: quando o CCA não valida as notas, terá que ser o próprio a alterar as notas da avaliação quantitativa e qualitativa, correto? E tem que fundamentar?
Não, o CCA não fundamenta as notas. Não valida apenas com base numa única fundamento, que é o fundamento de não haver cotas, altera a nota quantitativa e qualitativamente e devolve a nota ao avaliado para a comunicar ao avaliador para comunicar ao avaliado. Quem tem que fundamentar a nota, se não validar, se não homologar a nota dada pelo avaliador e depois validada pelo CCA, quem tem que fundamentar é o dirigente máximo do serviço, mas não o CCA. O CCA não tem que fundamentar. Muito bem. Então, avançamos aqui para a questão da Vera Beleza. Em 2025, no caso de sucessão de avaliadores, passa a ser o último avaliador a ter a competência da avaliação, com base na informação do anterior avaliador, nova ficha preenchida. E no biénio de 2023-2024, a quem compete efetuar a avaliação? O avaliador que teve maior contacto com o avaliado? Sim, era o que dizia a lei anteriormente. Sim. Foi uma das alterações que já tínhamos visto aqui. Então, avançamos assim para a próxima, que nos diz: em situação em que existe um conflito judicial para a atribuição do cargo de dirigente, o técnico pode solicitar arrastamento de nota, na vez de ser avaliado pelo dirigente contra o qual decorre o processo em tribunal? É assim, um dirigente é sempre avaliado na carreira de origem, portanto, independentemente de haver ou não um conflito judicial em tribunal para a atribuição do cargo de dirigente, ele não deixa de ter uma carreira de origem e nessa carreira de origem ele obrigatoriamente tem direito a ser avaliado. A avaliação normal é o arrastamento. Ele é que pode solicitar até 31 de dezembro que, em vez do arrastamento, possa ser avaliado por por avaliação curricular, por ponderação curricular. Mas isto é independente de haver qualquer litígio em tribunal. No fundo, um dirigente tem sempre direito a três avaliações agora: a avaliação anual, a avaliação no final da respectiva comissão de serviço e ainda a avaliação na respectiva carreira de origem. A regra é a avaliação feita a regra é a avaliação anual, por arrastamento da nota, alternativamente podem pedir a avaliação por ponderação curricular. Muito bem. Então, mais uma questão aqui da Andreia Fidalgo. Bom dia. A lei não refere GADAP, mas sim uma ferramenta de suporte tecnológico. Poderá ser usada outra ferramenta, por exemplo, uma ferramenta de gestão documental? Qualquer uma, no caso da administração direta e indireta do Estado, é garantidamente obrigatória a utilização de uma ferramenta informática para a implementação do CIADAB. A administração local e regional podem dispensar essa aplicação, mas o que a lei refere é uma ferramenta eletrónica, não refere qual. Bem, temos aqui o David Faria que faz a seguinte questão: os profissionais que têm duas menções máximas consecutivas e que, portanto, progridem, e se no caso desse ano, coincidir com a acumulação de 8 pontos, é reposicionado em dois níveis ou apenas num? Se tem 8 pontos, ora bem, tem duas menções máximas consecutivas e, portanto, progridem. Não, duas menções máximas consecutivas, ele vai sempre progredir uma vez. Os pontos que excedam é que podem ser utilizados para um próximo posicionamento. Portanto, eu acho que está aí o David está a fazer uma confusão entre a alteração do posicionamento remuneratório por opção gestionária, e essa é para aquelas pessoas que tenham duas menções máximas consecutivas, mas que é por opção gestionária, é uma decisão do dirigente máximo de serviço, não é uma obrigação. O obrigatório é ao fim dos 8 pontos, portanto, tem 8 pontos, guarda esses 8 pontos, ou eventualmente, se o dirigente máximo de serviço quiser decidir alterar por opção gestionária, altera com as duas menções máximas, tudo aquilo que sobrar é guardado para a próxima alteração do posicionamento remuneratório. Muito bem, temos aqui uma questão um bocadinho mais extensa, que diz o seguinte: como é solicitado o excelente dos organismos, pois entre parênteses, CIADAP 1, é o organismo que solicita ou é o GPARI, não sei É o se estou a dizer isto Gabinete de bem, Planeamento e Estratégia de Avaliação dos Serviços da Administração Pública, e sim. de cada área governativa que aplica alguma matriz de excelência a todos os organismos da sua área governativa para compararem e atribuírem os excelentes a 20% dos seus organismos. É Se o, for um eu organismo, posso.
eu posso já responder. Ok, É o próprio serviço que se pode autopropor a que lhe seja reconhecido o excelente, ou o próprio membro do governo que pode sugerir o reconhecimento do excelente com base nesta matriz de excelência. muito bem. A Patrícia Santos diz-nos: Bom dia, agradecia esclarecimento para quem tem mais de dois excelentes seguidos ou mais do que X relevantes X seguidos. relevantes seguidos, é isso? Sim. Não sei qual é o esclarecimento que agradecia. Aí temos duas opções, que é ou altera ao fim de 8 pontos quando os for somando, no caso dos dois excelentes seguidos, por exemplo, tem 12 pontos, o que significa que altera obrigatoriamente uma vez a posição remuneratória e depois guarda os outros 4 pontos a mais para a próxima alteração do posicionamento remuneratório. No caso dos X relevantes seguidos, vai acontecer exatamente a mesma coisa, que é altera, a partir de agora as alterações vão ser ao fim de 8 pontos, tudo o resto que sobre vai guardando. Desde que estes pontos tenham sido adquiridos e atribuídos após 2022. Muito bem. Então, aqui a Arminda pergunta-nos: quatro bons da alteração remuneratória. Os bons é uma nova nota, só apareceu agora. Até agora nem sequer existia. Portanto, o bom a partir de agora vai dar 1,5 ponto. Portanto, 1,5 ponto dá. Não, não dá. Dá 6 pontos. Portanto, precisa de 8 para alterar o posicionamento remuneratório. Pronto. Mas o bom só existe agora, de antes não existia. Eu vou só aqui para beber um bocadinho de água. Força, força. Então, a próxima questão. Um trabalhador em comissão de serviço, portanto, dirigente, solicita avaliação por ponderação curricular para, relevar na carreira de origem. Este dirigente pode solicitar reconhecimento de mérito de excelência? Pode. A primeira coisa que ele tem que fazer é avaliar-se e propor a sua avaliação como muito bom. E depois do muito bom, dizer que se propõe e que por isto e por aquilo, acha que teve um desempenho que merece ser reconhecido como um desempenho de excelente. E em sede de ponderação curricular, isso pode de facto ser reconhecido. Não esquecer, porém, que a ponderação curricular conta para efeitos de cotas. Ou seja, tem 10% de cota que lhe pode ser atribuído. O que significa que vai concorrer juntamente com as outras pessoas que estão ao serviço, portanto, no mesmo Bem. organismo. A próxima questão. A que tipo de contrato ou vínculo com a função pública se aplica o CIADAP? Agora aplica-se aos contratos por tempo indeterminado, ou seja, sem termo ou efetivo, e também aos contratos de termo. Bem, um trabalhador que tenha iniciado funções no dia 2/1 de 2024 é avaliado? Poderia ser avaliado se logo no início. Não, não podia. Só podia ser avaliado depois de ter concluído o período experimental. É verdade. Desculpem, precipitei-me. Não podia. O regular é o regular, é a nota de regular. Ele é avaliado, mas é com o regular, não é avaliado com objetivos e competências. Ok. Depois temos aqui alguém que nos diz: fiquei com dúvidas relativamente à questão das cotas. Como funciona e qual é o objetivo? O objetivo das cotas é que toda a gente perceba que nem toda a gente pode estar naquele nível mais superior. E, portanto, é dentro de um organismo dizer que apenas 30% das pessoas podem ter muito bom, que é entre o 4 e o 5, e apenas 30% das pessoas podem ter o bom, que é entre o 3,5 e o 3,999. Não sei que dúvida mais ficou. O objetivo é este: é destacar e é aplicar uma regra matemática que diz que nem todos somos muito bons, que há um conjunto de pessoas que se destacam porque estão acima da média, um conjunto de pessoas que se destacam porque estão abaixo da média, que são os inadequados, e os outros que estão dentro da média. E é depois estimular um bocadinho para que as pessoas percebam que só alguns é que conseguiram lá chegar. Pronto. A grande razão de ser das cotas é isto: é não avaliar toda a gente da mesma maneira, porque nem todos têm o mesmo nível de desempenho, motivar para que as pessoas se desafiem a si próprias para terem melhores desempenhos. Pronto, é isto basicamente. Obrigada, Filipa. Ainda dá aqui
para mais algumas questões, já estamos quase a terminar. Mas a Cláudia Santos pergunta: bom dia, qual a aplicação da lei na administração, da região autónoma dos Açores? Tudo tal como é no continente e na Madeira. Aplica-se tal e qual. A única coisa que não se aplica é o facto de não estarem sujeitos à tal ferramenta informática da aplicação do CIADAP. Muito bem. Não sei, Filipe, se não vou repetir aqui, se calhar, alguma questão que já tenha sido esclarecida, mas a Ana Catarina pergunta: o pedido de avaliação curricular pode ser feito em que termos? Apenas quando não foi avaliado nesse biénio? Pode ser feito todos os anos ou no final de cada ciclo de avaliação, como até agora eram ciclos bienais, aplica-se para todos os trabalhadores que não tinham os requisitos necessários para poderem ser avaliados de acordo com os objetivos e competências, que até agora era pelo menos um ano de serviço efetivo, a partir de agora será pelo menos 6 meses de serviço efetivo. Bem. Então, os assistentes técnicos são avaliados apenas através das competências definitivas ou através de objetivos e competências? Podem ser através de só de competências, 8 competências, se o dirigente máximo do serviço assim o decidir. Isto só pode acontecer relativamente aos assistentes técnicos e assistentes operacionais, desde que as respectivas funções sejam funções, tarefas de rotina, que se mantêm sempre constantes e que não sofrem grandes alterações. Desde que se verifiquem esses requisitos, o dirigente máximo do serviço pode decidir avaliá-los só com base nas competências. É uma decisão que compete ao dirigente máximo do serviço. Bem, então, próxima pergunta. Um trabalhador em comissão de serviço, dirigente, solicita avaliação por ponderação curricular. Eu acho que já esta pergunta é repetida. Para relevar a carreira de origem, este dirigente pode Sim, solicitar reconhecimento. É repetida. pode, perfeitamente, sim, pode. Ok, então, últimos minutos, últimas perguntas. Nós temos muitas, pedimos desculpa de não conseguir passar por todas. Temos aqui o Luís Miranda que nos diz: numa escola em que os assistentes operacionais são da responsabilidade da Câmara Municipal, quem tem a obrigação de proporcionar a formação aos trabalhadores? A Câmara Municipal. Não obstante, possa aqui fazer uma parceria e a escola proporcionar alguma formação, mas sempre em última instância a entidade empregadora pública, que é a Câmara Municipal, neste caso, com a delegação de competências. Muito bem. E a Maria João Martins pergunta-nos: quando um trabalhador faz uma mobilidade intercategorias, os pontos obtidos no CIADAP na categoria anterior transitam para a nova categoria ou iniciam Não, uma nova não. contagem? Inicia nova contagem, volta ao zero. Porquê? Porque o trabalhador foi avaliado numa outra categoria, com outros objetivos e outras competências. Portanto, estes pontos perdem-se. Mas pensa assim, perdem-se porque eu vou para uma categoria melhor, com uma oportunidade de subida melhor e Exato. integro uma tabela remuneratória mais benéfica. Muito bem. A Amélia Pinto pergunta-nos: bom dia. Quando se entra na função pública como técnico administrativo, entre Já parênteses, não existe, agora assistente técnico, sim. ok, assistente técnico realizou o período experimental, passado 6 meses passa para uma comissão de serviço, perde a avaliação. Passa para uma comissão de serviço como dirigente. Se passa para uma Pois, comissão de serviço faltou como este dirigente, detalhe. interessa aqui saber uma coisa, que é, se estivermos a falar do biénio de 2023-2024, se ele ainda esteve a exercer funções como trabalhador, é avaliado pelo CIADAP 3. Se esteve, se não conseguiu estar um ano como avaliador, mas esteve esse ano como em regime de comissão de serviço, já não tem avaliação no CIADAP 3. Pronto, a sua pergunta carecia aqui de mais informação para eu lhe poder dar uma resposta mais correta. Muito É bem. muito insuficiente. Filipa, vou ler aqui a última questão. Nós temos várias, mas infelizmente não conseguimos passar por todas. A última questão é do Filipe Seabra, que nos diz: bom dia, obtive uma avaliação em 2024 que decidi contestar por e-mail para a dirigente máxima do meu serviço, que fez uma avaliação superior, e para os recursos humanos, que responderam que a minha exposição irá ser verificada pela comissão paritária. Legalmente, até quando deverei ter uma resposta? Meu Deus, que confusão que para aí vai. Porque, primeiro,
O que deveria ter feito era reclamar para o dirigente máximo do serviço. O dirigente máximo do serviço, se lhe quisesse dar uma nota superior, pode manter essa nota superior à vontade. Os recursos humanos têm apenas que se limitar a aplicar aquilo que é a decisão do dirigente máximo superior. A comissão paritária é anterior à homologação do dirigente máximo do órgão ao serviço. Portanto, a comissão paritária só entra antes da nota ser homologada pelo dirigente máximo de serviço e, portanto, muito antes da nota ser objeto da reclamação. Portanto, isso está aí uma baralhação completa. Filipa, ficamos por aqui pelas questões, porque não temos mais Tempo tempo. para mais. Agradecer aqui a todos os que se juntaram a É nós. o que eu digo, as alterações foram muitas, muitas, e portanto calculo que as dúvidas sejam mais ainda. Reforçar só que fomos colocando aqui no chat os links para o nosso site, onde poderão ver mais detalhes em relação à informação que temos disponível e em relação à oferta formativa nesta área. Obrigada. Isabel? Obrigada. Obrigada, Luísa. Obrigada, doutora Filipa. Obrigada, Obrigada Isabel, a pela todos. oportunidade e obrigada a todos Muito por obrigada. tanta participação e as vossas perguntas foram muito desafiantes mesmo. Lamentamos não ter conseguido responder a todos, mas efetivamente este webinar teve uma participação de cerca de 1000 pessoas e todas com muitas dúvidas. Eu quase me senti aqui naquele programa de televisão de fazer aquelas perguntas de cultura geral, porque a dada altura as perguntas eram tantas, tantas, tantas. Muito bem, resta-me apenas convidar-vos para estarem connosco nos próximos webinars que decorrerão ao longo desta semana. E também convidar-vos a que acedam à nossa página da SEGOC, onde poderão encontrar várias ações de formação relacionadas com esta temática. Muito obrigada a todos mais uma vez. Obrigada e até breve. Até breve.